Olá a todos, bem-vindos ao canal de Mocho. Vou então neste vídeo resolver aqui o cálculo de um limite que é o seguinte: o limite quando x tende para 1 do quociente entre x menos 1 e a raiz cúbica de x menos 1. Vou aplicar então aqui limites e o menos 1 dá 0 e a raiz cúbica de 1 é 1, menos 1 também dá 0, ou seja, terei aqui uma indeterminação do tipo 0 sobre 0 que terei então de levantar. Bem, como é que eu posso levantar aqui esta indeterminação? Eu farei aqui uma técnica de manipulação que permite resolver este limite com poucas ações, ok? Para isso terei que ter em consideração que vou transformar esta raiz numa potência, de forma a depois fazer algumas compensações que serão mais fáceis se pensar nisto numa potência, mais fácil do que se tiver então a encarar isto como uma raiz cúbica. Então, quer dizer, eu posso dizer que a raiz cúbica de x, né, atendendo às regras das potências, pode ser exatamente igual a 1 terço. Isto baseando-me então nas regras das potências, de que a raiz de índice n de um a levantado a um expoente b pode ser transformada então numa potência de expoente fracionário, ou seja, a levantado a b sobre n. Daí a raiz cúbica de x ser x levantado a um terço. Então quer dizer, se eu tiver aqui a raiz cúbica de x menos 1, eu posso dizer que isto é igual a x elevado a um terço menos 1. Agora, eu farei aqui uma manipulação neste limite, que é o limite quando x tende para 1. Quer dizer, eu aqui em baixo, o problema está aqui neste zero, né? Está uma terminação 0 sobre 0. Se eu conseguir cortar aqui este denominador, eu penso que levantarei facilmente esta indeterminação. Colocarei então aqui o mesmo denominador, quer dizer, raiz cúbica de x menos 1. Em cima, para poder efetuar o corte, quer dizer, eu tenho que ter exatamente este termo. Então vou colocá-lo sem medo. Okay? Vou colocar então aqui a raiz cúbica, mas vou colocá-lo com este aspecto, que é para depois me facilitar em termos de compensação. Quer dizer, eu vou colocar aqui x elevado a um terço menos 1. Reparem que se eu conseguir criar aqui uma fatorização, né, uma multiplicação, este termo há de cortar com o de baixo e vou colocar o de baixo também exatamente na mesma forma, ou seja, x elevado a um terço menos 1. Reparem que, quer dizer, este fator cortaria já com este. Mas eu em cima não tenho isto, eu tenho x menos 1. Então, quer dizer, eu vou criar aqui um segundo fator, de tal forma que, aplicando aqui a distributiva, quer dizer, esta multiplicação seja exatamente igual a x menos 1. Então, quer dizer, eu penso, vou pensar da seguinte forma, quer dizer, x elevado a um terço vezes, o que é que eu teria que ter aqui, né? De tal forma que isto, x elevado a um terço, vezes exatamente este termo que eu vou colocar aqui, me desse exatamente igual a 1. Quer dizer, eu tenho x elevado a um terço, vezes qualquer coisa, isto há de me ter que dar x, e peço desculpa, x e não 1. Bem, eu pelas regras das potências sei que se tiver aqui x elevado a 2 terços, dou a mesma base, somando os expoentes, 1 terço mais 2 terços, dar-me a 1. Então quer dizer, eu aqui vou colocar exatamente isso. Vou colocar então x elevado aqui a 2 terços. E se eu quero ter o menos 1, isso aqui tem menos 1, né? Eu tenho que ter aqui mais 1. Não tenho outra hipótese. Mas agora, eu penso se aplicar agora a distributiva, eu terei aqui termos a mais e não poderia ter. Repara que x elevado a 1 terço vezes x elevado a 2 terços dá-me x elevado a 1, que é o que eu quero. X elevado a 3 terços, tudo bem. Mas depois x elevado a 1 terço vezes 1 dar-me x elevado a 1 terço. Da mesma forma que menos 1 vezes x elevado a 2 terços daria menos x elevado aqui a 2 terços. Menos 1 vezes 1 daria-me menos 1, que é o que eu quero. Quer dizer, eu tinha aqui neste momento x mais, depois tinha aqui menos 1. Estes dois, eu preciso deles. Eu quero que esta multiplicação dê x menos 1. Agora, tenho que arranjar aqui uma forma de, ao colocar aqui um termo, né, matar aqui estes dois, anular completamente estes dois fatores. Então, quer dizer, com um bocado aqui de cuidado, se eu tenho aqui x elevado a 1 terço, eu tenho ali este menos 1, sabendo que ele vai fazer aqui a distributiva. Quer dizer, eu estou tentado a colocar aqui x elevado a 1 terço.
E agora x elevado a 1 terço vezes x elevado a 1 terço dá-me x elevado a 2 terços, corta com aquele. Eu penso que neste momento isto está bem feito. Vou só aqui ter a certeza, né? Fazendo aqui as distributivas. X elevado a 1 terço vezes x elevado a 2 terços dá-me x elevado a 3 terços. Pelas regras das potências, né? Da mesma base somos expoentes, o que dá x elevado a 1, que é x. Depois x elevado a 1 terço vezes x elevado a 1 terço dá-me x elevado a 2 terços. Dou a mesma base, somos expoentes, 1 terço mais 1 terço dá 2 terços. X elevado a 1 terço vezes 1 dá mais x elevado a 1 terço. Agora menos 1 vezes x elevado a 2 terços dá menos x elevado a 2 terços. Menos 1 vezes x elevado a 1 terço dá menos x elevado a 1 terço. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Reparem que x elevado a 2 terços corta com menos x elevado a 2 terços e x elevado a 1 terço é simétrico também deste. Quer dizer, então o resultado desta multiplicação é igual a x menos 1, ou seja, isto está bem manipulado. Esta expressão no numerador é exatamente igual a x menos 1. Agora o que eu tenho que fazer, e eu penso que o limite neste momento está resolvido, porque eu agora sim, tudo bem, posso cortar, posso aqui cancelar, peço desculpa, posso então cancelar estes dois fatores, né? Tenho uma multiplicação, posso fazer isso à vontade, e então isto vai me dar o limite, quando x tende para 1, de x elevado a 2 terços, mais x elevado a 1 terço, mais 1, e agora se aplicar os limites, isto está resolvido, quer dizer, estaria-me então 1 elevado a 2 terços, mais 1 elevado a 1 terço, mais 1, quer dizer, 1 elevado a qualquer coisa é 1, mais 1, ok, este limite dá então 3 e está resolvido aqui em pequenos passos, obviamente fazendo uma manipulação. Fica então aqui a sugestão de resolução, é sempre um prazer ajudar, um grande abraço.